Histórias do cotidiano, com o historiador Marcos Vinícius Santana. Voltamos com o CBN Cotidiano. Vou repetir, novembro é o mês da consciência negra e o Marcos Vinícius Santana, nosso historiador, durante as 4 semanas desse mês, ele traz histórias ligadas à presença, à chegada e o futuro do povo negro aqui no Espírito Santo. Mas é história, né? Porque ele é historiador, não é futurologista. Futurologista mesmo? Quem estuda futuro? Nem sei, futurólogo, será? Futurologista. Uma vez Existe a gente teve isso, uma aula né? aqui. Existe. Ah, não sabia. É um estudo futuro. E é relacionado aqui a... A pessoa projeta o que pode acontecer. E ela projeta baseado em fatos, em últimas pesquisas tecnológicas. Por exemplo, um exercício de futurologia, uma pessoa que estuda isso pode dizer, olha, a gente vai precisar de menos ortopedista daqui a 20 anos. Ah, sim. Mas por que menos ortopedista? Não vai precisar mais de tanto ortopedista. Por quê? Porque vai ter menos acidente de carro. Como se tem mais carro circulando? Vai ter mais carro autônomo, com robô dirigindo. Isso vai diminuir o número de acidentes, então a gente, consequentemente, pode ter menos pessoas vítimas de acidente, com menos fratura, necessita de menos ortopedistas nos hospitais. Legal, tipo uma projeção. Mas isso é uma, tipo uma projeção, mas não é básica, é uma projeção baseada em números e dados, né? Legal. Esse exemplo meu foi legal. A gente aprendeu aqui na muito CBN. É legal esse exemplo que a Não gente é legal, sobre mas isso. Muito bom, muito interessante. Aí é a futurologia, você estuda o que a tendência que mais provável que aconteça, entendeu? E deve ser tudo interessante que eles devem Porque analisar, você né? não imagina que carro autônomo vai diminuir o número de ortopedistas. É, Mas eles já fazem esses cálculos, entendeu? verdade. Pô, muito legal. Só não sei se é futurólogo ou é futurologista mesmo? Futurologista. Futurologista. Legal. Obrigado, Borém. Estudioso do futuro. O Marcos é historiador. Ele olha para o passado Isso. para que a gente consiga projetar o futuro e entender melhor o presente. Nossa, mano. Pô, gostei muito. Afinal de contas, Repete, Mário, repete. afinal de contas, o que é o futuro? Se não um buraco no passado, onde o futuro... Não, como é que é? O que é o presente, se não... O que é o presente, se não um buraco no futuro, onde o passado começa a jorrar? Nossa. Dá pra ser a vinheta. Dá pra ser a vinheta do História Histórias do Dá Cotidiano. pra ser histórias do cotidiano com essa narração do Mário. Isso. Reflita. O presente é um buraco no futuro, onde o passado começa a jorrar. Pô, precisa de mais alguma coisa? Precisa. Eu acho que Foi péssimo. a gente abre histórias do Mas cotidiano. acho que é do Raul nessa Seixas essa segunda-feira. música. Assim a gente abre. O Marcos hoje vai falar que já tivemos quilombos aqui no Espírito Santo. Tem Vitória também, Marcos? Boa tarde. Vitória também, boa tarde, Sério? gente. Primeiro, agradecer o Marquito pela música. Muito boa. Foi você que escolheu, Mário? As músicas que quase ninguém conhece, eu que escolho aqui. A seleção é do Foi Mário. eu. Não, mas essa é muito boa. Essa Você música sabe o é nome? Eu não sei sensacional. o nome, não lembro o nome. Semba, não? Yaya Macemba, Betânia, maravilhosa. Quem? Calunga, que noite mais calunga no porão. Candonga, isso era o nome de família? Não, é nome. São termos bantus, né? A Calunga, a gente chama de Calunga Grande o oceano. Que noite então, mais funda na Calunga. mais funda é Calunga, então Calunga era o Na oceano. Calunga, ela narra, essa música basicamente é narrada dentro de um navio negreiro, Exatamente, é linda. né? E aí que age mais longa, lindo E demais. Candonga é o quê? Candonga, então, eu não me lembro o que é Candonga. porque a música fala que noite mais funda Calunga. Quer dizer, que noite mais funda nesse navio, na Calunga, nesse mar imenso. Que Eu- viagem mais longa é Candonga. E Candonga não- Candonga eu não me lembro particularmente, mas o que eu acho lindo nessa música é o refrão que fala que eu vou aprender a ler para ensinar os meus camaradas, Eu né? acho lindo isso. Vou aprender a ler muito, para ensinar meus muito, camaradas. muito lindo. Termina Então, assim a música. Do Do ventre escuro de um porão. porão vou baixar no seu terreiro, Isso né? aí. Que mostra justamente também isso que a gente vê do ciclo da concepção de muitos escravizados que morreram e padeceram, trazem ensinamentos através do espiritismo e da linha de Umbanda e Candomblé. E a gente não consegue imaginar o terror que devia ser um navio negreiro. Exatamente. Jogar pessoas no porão de um navio como se fossem bichos ali doentes, entregues à própria... E era sorte isso mesmo. mesmo. Muita gente morria ali. Foi o que a gente falou crianças semana velhas. passada, né? Era Foi. animais mesmo, né? Tratados como animais, infelizmente. Como números. Aí semana passada você falou da escravidão aqui no Espírito Santo. Isso. Contou a história de um escravo do convento que morreu de fome, entre outras situações de escravidão no Espírito Santo. E essas pessoas escravizadas chegaram a fugir, fazer quilombos aqui, Marcos? Exatamente. Primeiro, Mário, que a gente precisa dizer o seguinte. Onde existia escravidão, existia quilombo.
Era um processo de resistência. As pessoas fugiam. E a gente precisa desmistificar muito essa ideia que a gente tem de quilombo. Primeiro, quando eu falo que onde existia escravidão, existia quilombo, eu trouxe aqui alguns termos que eram usados em outros países para o povo entender. Na Colômbia era chamado de palenques. Na Venezuela era chamado de cambis. No Caribe inglês e nos Estados Unidos era cimarrons. E no Caribe francês, marronage. Então, todo local, toda parte da América que tinha escravidão, nós tínhamos esse processo de quilombo. E o curioso de se dizer, nesse período, Mário, de escravidão, por muito tempo não se usava a palavra quilombo. O nome que se dava para esse agrupamento era mocambo. Mocambo. E o mocambo era basicamente, que vem do banto, né, que seria pequena habitação ou habitação de palha, que era de fato esses primeiros quilombos, né? E basicamente o nome quilombo, ele surge no final do século XVIII, ali, começo do século XIX, né? Então foram séculos se chamando quilombo. Mocambo, perdão. Quilombo vem do banto, que é o idioma, né, vem do Kikongo, Kikongo e Kiongo, que eram línguas faladas pelo povo banto, que é a região de Angola até o centro da África. E basicamente isso é muito comum. Por exemplo, a palavra samba, ela tem diversos significados também. Pode ser tanto uma dança quanto uma divindade. Então era muito comum ter uma palavra com diversos significados. E quilombo é da mesma forma. Quilombo ela poderia ser um ritual de iniciação militar. Poderia ser um local fortificado, porque naquele local sempre na África sempre existiu, né, guerra entre os povoados, e também podia ser um tronco, né, uma base de madeira que no final fazia tipo um formato de Y. E era basicamente isso que os negros escravizados usavam para abrir picadas ou se fortificar e construir suas moradias. Então tinha esses diversas ramificações, né? E basicamente esses quilombos se tornaram isso. Eu trouxe aqui, o primeiro quilombo que a gente tem no Brasil é na Bahia, em 1575. E aí, em 1740, o Conselho Ultramarino coloca como toda habitação, o quilombo era toda habitação de negros fugidos que passem de 5 em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados, nem se achem pilões neles. Pilões é pilastras, né? Então, mesmo que não tenha fortificação, pode ser um quilombo. E aí é legal a gente chamar a atenção para isso, que é para desmistificar essa concepção de quilombo. Um quilombo, Mário, ele poderia ser, por exemplo, nômade. Aquele monte de gente não tendo um local fixo fortificado. Então ele poderia andar, fazer pequenos assaltos em fazendas para conseguir, né, exercer a liberdade. Ele poderia ser dentro da propriedade do patrão. Dentro de uma fazenda existia um quilombo. A gente tem muito aquela coisa do quilombo afastado, né, do quilombo com... o que Palmares passou pra gente, né? Mas não, existiam quilombos, por exemplo, que era dentro da fazenda do patrão e que basicamente ele se fortificava ali, dependendo da logística da fazenda. O patrão não tinha, o dono, né, dos escravizados não tinha condições de combater do ponto de vista bélico, então às vezes exerciam até troca comercial com a própria fazenda. Olha. Existiam casos de escravizados, por exemplo, que se aquilombaram e desistiram de se aquilombar e voltaram a ser escravizados. Sério? Porque o ser pertencente ao quilombo era algo perigoso, estava constantemente em combate, sendo atacado, então tinha escravizado que preferia, dependendo, voltar a ser escravizado, né? E quilombo, principalmente, que acho que é o que muita gente usa como base para poder condenar, né, ou diminuir a luta de Palmares e de outros quilombos, que existia dentro dos quilombos uma hierarquia. Então, se reproduzia ali, as pessoas acham que porque se combatia a escravidão, aquilo ali era a base da anarquia. E não era. Existia ali uma hierarquia, principalmente de quem chegava no quilombo, quem estava mais tempo, né? Tinha uma certa hierarquia, uma certa autoridade. Então, quem chegava faziam trabalhos mais, né, digamos, mais baixo da escala de trabalho. Então, assim, eram os quilombos, né? E aqui no Espírito Santo... Rapidinho, só sobre Palmares, desculpa, que você citou, Sim. Só pra gente entender, foi o maior quilombo que existiu, né? Foi o maior quilombo, assim, o que teve maior projeção. Que ficava onde? Ficava na região de Alagoas. De Alagoas. E Zumbi dos Palmares, Zumbi era o chefe desse quilombo. Assim. Isso, e aí muito se fala em Zumbi, mas o grande líder de Palmares, na verdade, foi Gangazumba. Ele tinha um parentesco com o Zumbi, né? Só que ele um determinado momento, já estava muito idoso e ele chegou até a iniciar um processo de acordo com o governo brasileiro, né? Não é propriamente dito governo, né? Mas com as autoridades para que Palmares caísse na legalidade, fosse legalizado. Mas para isso eles não, o povo de Palmares, isso a grosso modo falando, né? O povo de Palmares não aceitou
de uma forma que isso não se estendesse para todos os negros, né? Então não seria o fim da escravidão, seria só o fim de Palmares, né? Então aquilo ali se tornaria uma comunidade, todo mundo que estivesse ali estivesse livre. E não. E aí Gangazuba acaba falecendo. Há quem diga que foi até numa própria luta com o Zumbi. Alguns historiadores acreditam, outros não, mas basicamente Palmares se fortificou em cima disso, né, de ser realmente um local de fortificação e de luta contra o sistema escravista. Palmares Todo quilombo era resistiu até a abolição ou foi? Não. Palmares... Desculpa minha ignorância. Não, Palmares não foi... Foi destruído. Final do século XVII ainda já chegou a ser destruído, né, mas ficou uma grande representação, né, E como eu disse, eu acho que nós tivemos quilombos em toda a América escravista e a base do quilombo é justamente isso, né? É lutar contra esse processo de escravidão. Cada um tinha suas regras, né, e tinha seu jeito de se fazer. E aí eu trouxe aqui, basicamente, algumas representações do que eram os quilombos aqui. Eu trouxe Grande Vitória, mas, como eu disse, em todo o território do Espírito Santo, a gente falou na semana passada sobre esses 3 polos que existiam no estado, né? A região norte, Sapé do Norte, isso chegava até Colatina ali. Onde ele lidava com cana-de-açúcar. Isso, e farinha de mandioca. Farinha de mandioca, Grande Vitória. Grande Vitória, que também tinha essa questão da cana-de-açúcar, da mandioca, mas tinha muito aquela coisa da escravidão doméstica, né? Por ser um centro urbano. E no sul, as fazendas no entorno e o sul, café. E aí todos esses locais se manifestaram como quilombo. Então nós temos muitos líderes, na verdade, Mário, é porque a gente fala no sentido centralizado, mas se a gente tivesse que falar de quilombo, seria mais, digamos, o mais certo seria falar da região norte, porque os líderes quilombolas realmente estão, a maioria que se expandiram assim na história, Zacim Bagaba, Viriato Cancão de Fogo, Negro Rogério, tudo lá no norte, né? Mas vamos falar aqui que eu acho que tem mais uma coisa de centralidade, aí dá para as pessoas pesquisarem a partir daí, né? Então aqui nós temos um relato de 1814, que é a República Negra de Guarapari, que foram 2 fazendas do Engenho Velho e do Campo, que uma delas o proprietário morreu, e aí o padre local escreve para os descendentes dele em Portugal que ele iria tomar conta do local. E aí os negros escravizados viram que ele, mesmo sendo padre, ele ia manter o trabalho escravo. Então eles tomam a fazenda, matam o padre e criam ali um quilombo. E aí a fazenda do lado também faz a mesma coisa. Chega a ser, inicialmente, 300 escravos, e com o passar de escravizados, que não se tornaram mais escravizados, construíram ali o local fortificado, e aí passando cerca de 3 anos já eram 600 pessoas. E eles faziam... É uma comunidade grande para a população da época. E aí o curioso é o seguinte, que eles caçavam em Guarapari. Eles caçavam, eles plantavam e eles exerciam trocas comerciais, né? E por isso, isso era porque... tanto as autoridades brasileiras quanto os quilombos tinham um inimigo, entre aspas, em comum, que eram os indígenas, que faziam constantes ataques ali. Então eles viviam em relativa paz, porque eles precisavam combater os constantes ataques indígenas, né? E aí quando o príncipe Maximiliano da Renânia, ele vem aqui e ele vê aquele comunidade negra em total liberdade e exercendo trocas comerciais, ele chama de República Negra. Isso em 1814, hein? Mais de 70 anos antes da proclamação da República no Brasil. E aí eu costumo dizer que a primeira vez que a República foi mencionada no Brasil foi perante um quilombo aqui em Guarapari, que é essa de 1814. E aí eu trouxe aqui essas informações, eu retirei, Mário, do livro Negros no Espírito Santo, do Kleber Maciel, que está de graça no arquivo público. Então quem quiser é só dar uma olhada lá. Nós temos em 1836 quilombo nas margens do rio Santa Maria, que era de escravizados fugidos da fazenda da Serra e Vitória. 1847, um relatório de província, quilombos com números elevados em Cariacica. Em 1850, quilombo no meio urbano, como eu falei com vocês, no distrito e vila da Serra, quando a polícia solicitava recursos financeiros e reforço policial para atacar também outros quilombos ali existentes. Em 1883, quilombos nas proximidades do rio Santa Maria e das Farinhas, com mais de 20 integrantes que andavam armados. Isso é legal a gente dizer o seguinte, eu até falo aqui mais para frente. A gente tem essa concepção das regiões de montanha, principalmente Santa Leopoldina, que tem uma comunidade quilombola, que é a comunidade do Retiro, né? E ali das Três Santas, enfim, as cidades no entorno do Rio Santa Maria, de que ali era um local inabitado e que passou a ser ocupado pelos imigrantes que vieram a partir da política de embranquecimento. Mas não. Ali a gente já tinha ocupação de quilombos que infelizmente foram retirados, né, por causa desse processo. Tem o Cariacica também. Cariacica também. Quilombos do Morro de São José, município de Santa Leopoldina, em que os integrantes eram descendentes de escravizados que participaram da revolta ocorrida na vila de São José do Queimado. O nome da vila,
o nome da vila do passado, nomeou a nova comunidade e, em meados do século XX, seus integrantes, que desde então assinam pelo sobrenome Santana, entraram em processo de miscigenação com descendentes de imigrantes alemães, especificamente com o sobrenome de Lepaus. Olha, então os negros que saíram de Queimados podem ter fundado no Quilombo em Santa Leopoldina. Eles Perto de Cariacica, sede ali, deve de ser. Cariacica, e existe essa narrativa de sair de escravizados do Queimados em Roda d'Água, em Piranema e em outros bairros ali da região, que eles saíram da revolta e criaram essa comunidade. E aí nós temos hoje a comunidade quilombola de Araçatiba, em Viana, que é muito legal de se visitar também. Lá a gente tem uma igreja jesuíta que está sendo reformada, vai colocar de volta para visita, né? Piranema e Aribiri, também Vila Velha, já sempre referenciado como quilombo. Então são locais assim que infelizmente a gente já carece muito de algumas pesquisas, né? Mas que do que a gente tem, a gente pode apontar que são essas localidades que se formaram como quilombos. E em Vitória eu costumo destacar muito também a região do Monte Oreb, que hoje é colocado como Morro do Gamela, que as pessoas não faziam oração, né? Mas que no começo... no começo do século XX, 1930, já não existia mais escravidão, mas o local ali era tão grande era tão grande a quantidade de terreiros ali, terreiros de candomblé e comunidades negras, que Adelfo Polimonte Jardim nomeou como uma nova Canudos Negra, de tanta gente que tinha, né? E quem era a referência ali era Maria Honorata, que praticava o candomblé, e essa comunidade ela foi desmantelada porque a partir do momento que aquela região passou a ser vista como um local potente para se tornar, né, um território a ser habitado, a polícia começou a dar sucessivas batidas. Até a própria Mãe Honorata, que era idosa, foi levada para a cadeia. Né? Então, possivelmente, ali também eram remanescentes de quilombos, porque a gente tem ali década de 20 e 30. A escravidão tinha acabado há pouco tempo, eles já estavam ali se formando como comunidades, e que hoje foi alterada essa concepção e colocado como Morro do Gamela, como Monte Oreb, né? Porque existe agora uma ocupação do povo evangélico, mas que o passado mostra que possivelmente ali também era um quilombo. Tanta pergunta para você, Marcos. Ah, é? Tanta pergunta, posso ler aqui? Claro. Vamos lá. Deixa-me ver aqui. Osíris Araújo. Candonga, está explicando sobre o termo candonga. Ah, legal, por favor. Candonga Osíris. tem alguns significados no Brasil, como mercado paralelo, contrabando, comércio ilegal, pessoa desonesta e conversa fiada. Candonga? Isso aí possivelmente... No porão de novo, que viagem mais longa, candonga. Acho que para essa música não se aplica, então. Porque provavelmente esse aí é um termo que deve ter sido alterado a partir, né, da origem. Uhum. O César, na rodovia do Contorno, na Serra, tem uma ponte sobre um filete de água, chamado Canal dos Escravos. Qual a justificativa desse nome, do Canal dos Escravos? Esse Canal dos Escravos, ele passa também até na região da Serra, em Vitória. Ele foi um canal aberto por escravizados de uma fazenda. Né? Então, se eu não me engano, foi um dos primeiros canais assim, a ser feito de forma artificial e foi feito por escravizados. E assim ele foi batizado de Canal dos Escravizados. Né? E trazia a produção por esse canal mesmo, a produção agrícola. Né? Para poder escoar acho que até chegar no Rio Santa Maria a partir desse córrego. Leonardo Mojoli está dizendo, cheguei agora, é verdade que em Guarapari havia um quilombo que mataram os donos? É verdade, eram padres os donos das terras. Se você já ouviu, Leonardo, não ouviu, perdão, assim que acabar, vai no nosso site cbnvitoria.com.br ou no em podcast YouTube também, né, Mário? Isso. Histórias do cotidiano e também lá no YouTube de A Gazeta, que é A Gazeta S. Para não repetir tudo de novo, tá, Leonardo? Já que você chegou atrasado, você vai lá que o Marcos explicou direitinho essa história de Guarapari. Nosso querido padre Adelson. A benção. É Adelson? Não, a benção, pediu a benção. Eu pedi a benção pra ele. Ah, ele mandou uma benção ou mandou um mercado sobre o tema? Adalberto tá pedindo a benção. Mas ele mandou uma mensagem sobre o tema. Não, porque quando você falou Padre Adelson, eu falei, a benção. A benção, padre. A benção. Então fala, sua benção, padre Adelson. Sua benção, Padre Adelson. Deus abençoe, Adalberto. Ele não tá lá, ele deu uma respondida pra... Vamos ouvir. Padre Adelson quer falar sobre o tema. Vamos ouvir, Marcos. Relato, se não me falha a memória, foi no livro Vultos, Contos e Fatos Linharenses, do Lastênio Calmon, que relata sobre a expedição do Dom Pedro pela Lagoa do Paranã, quando ele esteve em Linhares. E nesses relatos, segundo o Lastênio Calmon, se foi de fato no livro dele que eu li, tem uma descrição de que eles avistaram na margem leste da Lagoa do Paranã uma aglomeração que suspeitou-se na época se tratar de um quilombo entre Linhares e onde é a ilha que hoje chama-se Ilha do Imperador. E coincidentemente, nessa margem leste da Lagoa do Paranã,
entre Linhares e o lugar onde está a Ilha do Imperador, existe uma comunidade que é chamado Patrimônio do Guaci, que é um patrimônio que sempre foi e ainda era e sempre foi um povoado predominantemente de famílias e de pessoas pretas, que eu sempre tenho a suspeita de que esse relato desse quilombo que foi avistado na margem leste da Lagoa de Paranã seja hoje onde é a comunidade que se chama Guaci. Mas é apenas uma suspeita a partir dos relatos que eu li no livro do Lastênio Calmon. Obrigado, Padre Adelson. Tem essa informação que havia um quilombo ali na Lagoa do Paranã? Não, então esse relato, para além desse livro que ele citou, tá também Viagem de Dom Pedro II ao Espírito Santo, do Levi Rocha, né? E realmente tem essa passagem, mas infelizmente isso aí a gente precisa ir lá, né, para pesquisar e ver de fato essa origem. Eu não fiz. Quem estuda muitos quilombos no Espírito Santo é o professor Oswaldo da UFES, ele até participou desse livro do Kleber Maciel. E basicamente é isso, para a gente entender de fato a origem desses quilombos, a gente precisa ir nessa comunidade, ouvir os relatos, memoriais, né, dessas pessoas para poder certificar de fato a história. Mas possivelmente sim, porque realmente, para além da questão de não existir um registro oficial em cartório, né, daquela coisa de legalização das terras, eram terras em disputas, né, porque a partir do momento que acabou a escravidão, toda aquela parte se tornou um local em disputa. Então possivelmente esse apagamento foi muito forte e possivelmente essas comunidades, muitas ainda são remanescentes de quilombos que a gente não tem nem noção. Maravilha. Para terminar, Marcos, o termo quilombola, essa é uma terra do povo quilombola, evidentemente se refere a quilombos, mas são áreas que antes eram quilombos e hoje são disputadas pelos descendentes do povo que vivia ali. Só explica pra gente esse termo assim. A comunidade quilombola, ela é basicamente um remanescente desses quilombos, mas não necessariamente aquela terra em si era um quilombo de fato. O quilombola está diretamente ligado a laços identitários, né, e antepassados, né, pessoas que têm uma ligação histórica com quilombolas ou comunidades negras que se formaram nesse processo de escravidão. Então não necessariamente seja aquela terra, mas essa comunidade tem um laço identitário e uma ligação direta com a terra. Porque as comunidades quilombolas, a partir do momento que ela se forma de fato como quilombo, ela necessita muito da terra para plantar, né, e fazer essas trocas comerciais. Então essas comunidades quilombolas hoje, elas se manifestam a partir dessa ligação ancestral com os quilombolas e essa ligação de identidade principalmente. Boa né? explicação. Então não necessariamente essa área em Guarapari, que pertencia a 2 padres, que depois virou 2 quilombos, é uma área quilombola? Não. Não necessariamente. Muito pelo contrário. Infelizmente, muitos dos quilombos que existiram não conseguiram se manter. Né, e passou por esse processo aí de expulsão, transformado em áreas nobres, infelizmente, por causa disso que eu falei anteriormente. Né? Toda segunda-feira a gente aprende sobre a nossa história aqui com o Marcos Vinícius Santana, Diego Pitol. Uma aula de história do Espírito Santo muito rica. Está elogiando você, Marcos. Obrigado, Diego. Parabéns. Com a gente. E ele falou parabéns. Marcos, fala o seu Instagram para quem quiser ter mais informações sobre a história do Espírito Santo. Obrigado. Santana Marcos Vinícius, Marcos com U. Conto essas histórias e outras sobre a história do Espírito Santo, assim como estou fazendo aqui na CBN, estou tentando esse mês priorizar elementos da história negra do nosso estado. Marcelo Moraes, antes da gente encerrar, tem alguma fazenda conservada aqui no Espírito Santo que a gente pode visitar? Onde tem as senzalas ou resquícios da escravidão? Marcelo, eu vou dar uma dica. Tem a Igreja de Queimados. Você vai pela rodovia do Contorno, do município da Serra, à sua esquerda é o Contorno do Mestre Álvaro. Você vai pelo Contorno do Mestre Álvaro, à sua esquerda, você vai subir um morro, tem placas lá identificando, tem a Igreja de Queimados. Queimados, Marcos já explicou aqui, era uma igreja que os negros construíram a igreja, essa é a lenda, mediante uma promessa de que seriam libertados quando a igreja ficasse pronta. No dia que a igreja foi ser inaugurada, eles perceberam que não seriam libertados, e aí começou uma revolução. Foi um dos maiores levantes da história da escravidão do país. Aconteceu aqui no Espírito Santo, na Serra ali do lado do Contorno do Mestre Álvaro, que é a história de Queimados. E o Marcos está dizendo, esses negros, há uma suspeita que muitos que fugiram após essa revolução fundaram um quilombo ali perto de Santa Leopoldina, na Cariacica Sede. E essa é uma história muito importante do Brasil, porque vieram tropas de fora do Espírito Santo para combater os negros, enfim, essa ruína ia cair, mas a Prefeitura da Serra, na época do Aldifas Barcelos, restaurou
A igreja de Queimados está lá para quem quiser visitar. Agora, fazenda onde tem a senzala, eu não sei. Falei certinho a história de Queimados, é mesmo certíssimo, Mário, certíssimo. E nós temos a fazenda do centro, se não me engano, em Castelo, guarda um pouco desse passado escravista, mas tem uma mais próxima também, que é o Casarão de Carapina. Né, ali pegando o contorno, sobe ali, a gente fez uma matéria até pelo Em Movimento. Ali a gente tem um casarão abandonado, está completamente abandonado, que remonta esse período escravista, e acredita-se que a senzala ficava na parte de baixo pode visitar? É aberto completamente, só que o casarão está caindo aos pedaços mesmo. Olha. Infelizmente nós temos mais para frente uma igreja, que aí ela é cuidada, tem missas e tudo, tem até um zelador que conta um pouco da história, mas o casarão está assim, abandonado, mas dá para ter essa imersão histórica aí. Pois não, Borém? Escola de samba também. Isso, Rosas de Ouro. Foi a partir dessa entrevista, inclusive, dessa matéria da Elis, pelo Em Movimento. Que legal. Foi o Clério José Borges, que é uma referência à história da Serra, e aí o Marcelo viu a entrevista, entrou em contato comigo, perguntou se bacana. daria, e aí a Rosa de Ouro fez o enredo. Vamos, Rosa de Ouro, querido. E subiu pro especial, então deu Foi, tudo certo. samba? Foi. Inspiração sua, hein, mano? Alô, Marcos Santana danado! Homem É a bom! Elis. Marcos Vinícius Santana. Pegou o Instagram dele aí. Vale a pena, gente. Vale a pena. Valeu.